Muito bem, gente. Estamos aqui na Universidade Andrew Taylor Still e aqui é a entrada do museu que a gente quer mostrar para vocês já já. Mas olhem em volta, virem aí ó, a câmera, observem todo o campus. É um campus muito grande, não só tem a formação em osteopatia, mas também odontologia, enfermagem, outras áreas da saúde. E aqui naquele lado vocês podem observar o hospital osteopático, mais ou menos onde eu estou apontando. Esse já existe há décadas, e depois é que teve a formação do museu que vocês podem encontrar aqui. Então, vamos entrar para conhecer um pouquinho lá dentro. E é isso aí, pessoal. Entrando aqui para que vocês possam conhecer junto com a gente o Museu Still. Meu nome é Rogério Queiroz e eu sou presidente do CIOST e também diretor da Escola de Osteopatia de Madrid. E aqui com a gente, Vinícius Stefanelli, também professor da Escola de Madrid, e Jason Hexton, diretor do Museu Still e um dos melhores contadores de histórias que eu já conheci na minha vida. E depois vocês vão poder ver isso com a gente. É isso aí. O que você quer contar um pouquinho para eles daqui? Bom, entre esse monte de história, né, que o Jason já contou pra gente, vamos começar pelo começo. Vamos lá. Então, como vocês podem ver, entramos aqui no salão principal do museu, né, de osteopatia, e o Jason estava contando pra gente que no primeiro dia de aula, todos os alunos aqui da Andrew Taylor Still University são trazidos para cá, para já no primeiro dia conhecer as bases, né, a história da osteopatia, a história do Still, e assim compreender como iniciou toda essa ciência da medicina osteopática. É isso aí. E lembrando que o que vocês estão vendo é um vídeo 360, então se vocês moverem a cabeça, vão poder, todos os lados, observarem tudo que tem aqui ao redor. Como, por exemplo, se vocês me seguirem aqui em cima, vocês podem ver uma parede de tijolos com a modelagem da imagem do Dr. Still, que é um símbolo de todo mundo que entra aqui já está sob os olhos do Dr. Still. E se vocês puderem me acompanhar aqui também, a gente consegue ver a primeira escola de osteopatia, né, fundada em 1892. A gente vai estar falando um pouquinho mais dela adiante. E aqui, por outro lado, isso que vocês veem, essa construção toda em madeira e pedras, a cabana do Dr. Still, que foi montado em 1825 pelo pai dele, e é uma construção típica do que acontecia 200 anos atrás. Então, vocês vão conhecer aqui com a gente essa Vem com a cabine. gente. Bem. Entra aqui com a gente. Então é isso. Aqui a cabana onde vivia o Dr. Still no seu início de vida. O Jason contou algumas coisas pra gente. Conta aí, Vini, o que você achou? Bom, essa cabana, como você mesmo disse, foi construída pelo pai do Still, Dr. Abram Still. A gente consegue ter uma ideia, né, do quão simples que é essa cabana e toda a dificuldade que eles passavam na época, né, Rogério? Então, não só o Still, mas diante de tantos irmãos que ele tinha, a gente imagina eles vivendo aqui nessa simplicidade, nesse aconchego, digamos assim. E sem dúvida nenhuma, eu acho que foi graças a essa simplicidade, essas dificuldades que eles passaram, e esse contato íntimo com a natureza, com certeza foi o que impactou bastante na construção, né, de todo o pensamento e daquilo que futuramente ele chamaria de osteopatia. É isso aí. A gente pode notar toda essa questão tanto das ervas que estavam presentes, porque o pai do Still também era médico e pastor, e ele fazia, né, as preparações e cuidava das pessoas, mas como pode ver, como o Vinícius já disse, era tudo muito simples, era tudo muito próximo, esse aconchego, e isso, sem dúvida, essa proximidade, essa coisa do estar junto, é um dos fatores importantes
no que depois o Steele fala da osteopatia ser um ato de amor. Esse amor tá muito presente até pelo fortalecimento através das dificuldades que a gente pode imaginar que tinham naquela época. E é isso, vamos conhecer agora a primeira escola de osteopatia. E aí, pessoal, estão gostando? Entramos agora aqui então na primeira escola de osteopatia. Essa escola que foi fundada em 1892. 1892, muito bem. E então, como vocês podem ver, novamente a simplicidade, né? A simplicidade aqui da escola, a maca, você vê puramente de madeira, com leve acolchoado. E o Jason estava contando para a gente que as únicas, vamos dizer assim, ferramentas e materiais que o Steele tinha aqui de ensino eram o seu próprio conhecimento, o esqueleto, o famoso Columbus, e também o livro de anatomia, o Gray's Anatomy. É isso aí. É emocionante, é a terceira vez que eu faço essa visita para cá e toda vez eu penso como que dessa sala, dessa escola tão pequena, cresceu tanto, não só a própria escola aqui nos Estados Unidos, aqui em Kirksville, como para todo mundo. E ontem, conversando com o Vini, a gente estava falando que é uma semente muito poderosa, né? É uma ideia, um conceito muito poderoso e que por isso que expandiu tanto. E era isso, uma maca, algumas cadeiras, um esqueleto, poucos livros, e disso se transformou na potência que é a osteopatia no mundo hoje. E também lembrar a história, né, com que essa fama, essa semente que o Steele começou a plantar aqui, logo essa fama atravessou o oceano e acabou chegando na Europa, especialmente na Inglaterra. E então um grupo de médicos liderado pelo William Smith, né, despertado esse interesse, eles vieram conferir aqui no berço, como nós estamos fazendo aqui, né, algumas décadas depois. E então e eles vieram, na verdade, com uma intenção, né, Rogério, de desmantelar. A ideia que eles tinham que era um charlatão, o Steele. Que o Steele era um charlatão e que eles iam desmistificar os tratamentos que ele fazia. E o Jason contou pra gente que eles chegando aqui e vendo a forma do Steele atender, toda a sua simplicidade, todo o seu conhecimento, eles ficaram impressionados. E falaram, não, você vai ter que me ensinar isso, né? E a partir daí o Dr. Steele, ele monta a primeira turma de osteopatia, onde ele dá aula por aproximadamente 10 meses, um ano, e terminando essa turma, ele mais ou menos diz que não vai ter como seguir dando aula, porque ele não pode ensinar para grupos maiores e ele não tem essa experiência acadêmica. Exatamente. E uma frase que o Jason contou que eu achei interessante, que o Steele falou, como que eu posso ensinar para vocês em poucos meses ou anos aquilo que eu levei uma vida inteira para aprender, né? Mas aí o William Smith, com toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento acadêmico, acredito que foi uma das principais pessoas que ajudaram o Steele a colocar todo aquele conhecimento daquela experiência dele, né, dentro de uma metodologia que fosse possível estar ensinando e chegar nisso que chegou hoje em dia. Devemos muito a esses dois camaradas, um com toda a bagagem acadêmica e outro com toda a bagagem de vida osteopática. E vamos para o museu. Lá. What do you think? Muito bem, gente. Essa sala que vocês veem é uma réplica de como era a casa do Steele na época que ele já tinha desenvolvido o conceito da osteopatia, já tinha a faculdade. Então, conta já estava mais constituído, né, Roger? A gente pode ver a diferença daquela primeira casa. Então, quanto que ele cresceu na vida, podemos dizer assim. Aqui a gente consegue ver, pessoal, os quadros, né? Dr. Steele, sua querida esposa, né, a Mary. Já outros dois quadros, não sei se vai ser possível ver de uma maneira completa, mas uma homenagem aos pais do Steele,
ok? E se a gente acompanhar aqui, a gente vê também algumas outras curiosidades, né? Como o punho, né, e a mão do Steel foi criada por um artista da época em que fez o molde da sua mão. Aqui também os bastões do Steel, a definição sobre a osteopatia. E aqui eu deixo para o Rogério contar a história do bode, né, que tem uma analogia muito interessante. O Dr. Steele falava o seguinte, que esse bode, ele representava a atenção que a gente tem que ter com o passado. Ele fala que se você deixa de olhar para o passado, ele vem por trás e te acerta. Então que a gente sempre tem que ter um olho no futuro, um olho no passado. Dessa maneira a gente se situa bem no presente e consegue tomar boas decisões e saber como levar as diversas situações. Algo que, se vocês me acompanharem aqui, só um detalhe que eu acho que é interessante, vem aqui comigo. O diploma do Dr. Steele, do Charles, né? Charles, de osteopatia. Então, o modelo dos diplomas da época de osteopatia dos DOs. Também interessante, acabei não especificando aqui, né, Rogério, que essa definição de osteopatia, né, com a própria letra do Steele, né, escrita feita a punho. De punho próprio. Punho próprio. Conta sobre a novidade do bastão, do cajado. Bom, com a ajuda do Jason, a gente conseguiu identificar qual que foi a árvore, qual era a árvore que o Dr. Steele utilizava principalmente para fazer esses bastões, e a gente está tentando levar sementes dessas árvores para o CIOST, para que as pessoas também possam espalhar esse conceito da osteopatia e essa analogia, né, de plantar sementes da osteopatia. Uma das frases mais importantes do Steele, na minha opinião, quando ele dizia que osteopatia é anatomia, anatomia e, além disso, anatomia. E é importante como eles realmente se dedicaram a isso. Aqui vocês podem observar, por exemplo, imagina naquela época fazer uma dissecação do sistema nervoso como esse. Então, não só desde o cérebro, membros superiores, membros inferiores, também todos os plexos neurovegetativos, ou seja, um trabalho, assim, incrível, incrível. Não dá para mensurar o que foi fazer isso naquela época. E é isso, sempre dando essa importância, né, Vini? Exatamente. O Jason estava contando para a gente aqui, né, aqui algumas anotações, alguns rascunhos, né, sobre anatomia, sobre fisiologia. Aqui alguns desenhos feitos pelos próprios alunos do Steele. E aqui algumas fotos também deles estudando em peças reais anatômicas. Então, o Steele ao centro e os alunos em sua volta. Como era realizado antigamente, né, na época da Idade Média, e onde o professor ele se situava ao centro e ensinava para todos os alunos. Então, o Steele ensinava anatomia em peças anatômicas reais. Isso aí. Nessa parte aqui do museu a gente pode ver coisas diferentes, desde um quadro feito na época já de mais idade do Dr. Steele, como também uma demonstração de vários tipos de tratamentos que eram feitos na época, de fitoterapia, até de magnetoterapia, hipnoterapia, tudo isso foi tentado também. E o Dr. Steele chegou a ter conhecimento desses tratamentos como forma de tentar chegar em algo que pudesse ser melhor do que ele conhecia até então. E ali tem também a maca que era utilizada pelo Dr. Steele na época. A gente vê naquele mesmo estilo daquela que a gente viu na primeira escola de osteopatia. E aqui algumas outras já um pouco mais desenvolvidas, né? Fugindo um pouco da madeira e já um pouco mais estruturadas com ferro, onde era possível sustentar mais os pacientes. E nessas macas você já vê alguns conceitos diferentes de poder elevar determinadas partes, abaixar, e algo que
pouca gente sabe é que o Dr. Steele ele também criava aparelhos, ele tinha patentes registradas e daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas delas. Bom, pessoal, nesse outro ambiente aqui encontramos outras curiosidades da época do Steele, de sua juventude. E uma das histórias que a gente sempre conta em sala de aula, em especial logo no seminário introdutório, é sobre o primeiro tratamento osteopático, no qual o Steele coloca em sua autobiografia. Como vocês podem se recordar, o Steele sofria de muita enxaqueca, né, dores de cabeça terríveis, e ele relata que o que ele fazia para se tratar era estender uma corda e deitar com a nuca sobre ela. Então aqui a gente consegue ver exatamente o material do qual ele construiu essa corda e que ele ia fazendo pequenas mobilizações e quando ele ouvia um breve estalido, ele percebia que o sintoma desaparecia. Esse é colocado na autobiografia dele como o primeiro tratamento osteopático. E acompanhando por aqui, podemos ver o quanto a osteopatia cresceu nesse quadro de 1900 até 2014, né, o tanto de colégios de osteopatia que se desenvolveram e foram crescendo ao longo desses anos todos. E aqui a gente pode observar também algumas coisas da época do Dr. Steele de uso pessoal. Então, uma réplica do tipo de bota que ele utilizava, os óculos que ele usava na época, e uma foto que aparece aqui das grandes turmas. Então, essa preservação toda é uma forma de tentar trazer a gente mais para perto, não só do Dr. Steele em si, mas para todo esse conceito osteopático. E é muito, muito, muito tocante poder estar aqui e vendo isso. Parece que vai entrando aos poucos, né? A gente vai absorvendo essas coisas aos poucos.